Vou gravar a aula. Bom, estou na página 246, questão 1, em casa, diz lá. Ao longo da vida de um ser pluricelular, várias células são perdidas em lesões e outras são substituídas de acordo com o envelhecimento da célula. Muito bom. Quando você machuca, corta o seu epiderme, você retirou células dali. Células são repostas. Ou quando você fica lá no sol lagartando, né? Não põe aí um protetor solar, nada disso, a sua pele descama, né? Professor, mas eu não sou cobra, nem nada disso. Na verdade, o que acontece? O sol matou a primeira camada de célula, por isso que a sua pele solta, né? Então, aquilo ali é feito uma reposição de células que morreram justamente por causa da temperatura, tá bom? A mitose garante a constante reposição das células, porém, antes de serem divididas, as células são submetidas a um criterioso processo de preparação e verificação, que nada mais é do que a intérfase, né? Caso se considere o ciclo celular como um circuito que a célula deve percorrer durante a vida, fiscais de trânsito observam tal célula em um trajeto a fim de verificar se ela está em condições de prosseguir a sua viagem. Muito bem. Considerada tal situação, responda o que se pede. Em que momento do trajeto os fiscais interpretariam a célula? Bom, que momento em que isso vai acontecer? O que vocês acham? Qual é a questão aí que ele vai interromper essa situação, certo? E aí? Então, seria nos pontos, quais são os pontos de checagem que ele olhar? Quais seriam? Então, os pontos de checagem, de verificação, nada mais é do que o período de intérfase. Então, escreva lá. Nos chamados, escreve lá, hein? Nos chamados ponto de checagem. Vírgula, conhecido como período de intérfase. Conhecido como período de intérfase. Agora lá, que perguntas seriam feitas e quais seriam as respostas esperadas para os fiscais permitissem que a célula avançasse o seu circuito? Bom, seriam aí duas perguntas, na verdade. A primeira delas, ele fez corretamente o período de intérfase? O período de intérfase está ok? Então, a célula pode ser duplicada, pode continuar o seu trajeto. Período de intérfase não foi completo, houve algum problema, a célula não vai se dividir, tá? Então, escrevam lá. As células, neste caso, poderiam ter duas situações, 2 pontos. Duas situações, 2 pontos. Vírgula, intérfase completa. Intérfase completa, vírgula, ocorreria a divisão celular. Vírgula, intérfase incompleta, vírgula, não ocorre divisão celular. Show de bola. Letra B. No mundo celular, quem seriam os fiscais? Quem seriam os fiscais? Na verdade, são proteínas, gente, que seriam os fiscais e que estariam aí de acordo se ocorreu a intérfase ou não. Então, escreva na letra C. Esses fiscais são proteínas importantes
proteínas importantes no processo de divisão celular. Letra D. Casos fiscais detectem muita irregularidade com a célula. Qual poderia ser a punição imposta? Gente, se a célula não tem condição de se dividir, a punição vai ser qual? A ausência, obviamente, do processo de divisão celular. Então, escrevam lá. Caso ocorra muita irregularidade, vírgula, o processo de divisão celular não ocorreria. Simples assim. Beleza? Tranquilo? Segunda questãozinha, considerando o ciclo celular de uma célula somática de um sapo bufo SP, isso é o nome científico desse sapo, com 22 cromossomos. Com base nos seus conhecimentos sobre os eventos do ciclo celular, construa um gráfico em que a ordenada represente a quantidade de DNA, na verdade o eixo Y, né? E o DNA, por conta do núcleo, e a abscissa, o eixo X, corresponde aí ao ciclo celular, com todas as suas fases. Eita, nós! Bora lá fazer um gráficozinho. Vamos? Bom, vou colocar aqui a seguinte situação. Estão enxergando? Então, né? Então, aqui, ó, vou subir um bocadinho mais para você enxergar lá em cima. Então, esse cara, a gente vai escrever quantidade de DNA. Muito bem. Qual é a quantidade de DNA que ele falou que o sapinho tem? Qual que é? 22, não é? Só que ele não está se dividindo ainda. Então, 22 é a quantidade de DNA. Muito bem. Ele diz que essa célula vai se dividir. Para ele se dividir, ele vai passar por um período que a gente chama de G1. Lembra? Período em que ocorre a produção, obviamente, aí do nucleotídeo, para que essa célula possa se dividir. Aqui ocorre uma quantidade duplicada do DNA. Se eu tinha 22, ele passa para 44. É claro, dobrou a quantidade de DNA. Este período eu vou chamar de período S, o período que ocorreu a duplicação do meu material genético. Aqui em riba, descendo aqui, eu vou chamar o meu período de finalização, chamado, então, de G2. Muito bem. Agora, minha célula vai se dividir, não é uma célula sexual. Então, eu tenho aqui a seguinte situação. Então, aqui eu vou ter aqui, vamos lá, tenho aqui a prófase, tenho aqui a metáfase. Nenhum desses dois diminuiu a quantidade de DNA. Agora, depois que a célula se divide, ele vai voltar para metade do número de cromossomos. Quantos cromossomos ele tinha? Ele vai ter 22. Isso é a anáfase. E, por último, a célula se restitui, obviamente, é a telófase. Esse abscissa aqui embaixo, a gente chama de ciclo celular. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Molezinha. Facinho para nós. Show de bola.
Fechou? Bom, terceira questão. As células dos animais e vegetais representam diferenças anatômicas e fisiológicas. Segunda questão. Segunda questão, não, letra A. Considerando célula animal e vegetal em divisão mitótica, preencha a tabela comparativa, considerando a presença ou a ausência da parede celular, centríolo, fibrodoáster, na verdade seria aí o fuso mitótico, além do tipo de citocinese. Bom, vamos lá. Parede celular na célula animal. Célula animal tem parede celular? Nunca. Então, escreva ausente. Célula vegetal tem parede celular? Opa, é uma das características da célula vegetal, né? A presença da parede celular. Então, escreva lá, presente. Muito bem. Depois, segunda situação, centríolo. Quando a gente estudou célula, eu mencionei que centríolo está presente apenas na célula animal. Então, a célula animal, escreva presente. E a célula vegetal, escreva ausente. Fibra do áster, na verdade, se refere aí ao o que a gente chama de fuso mitótico, né? Aquele filamento. Bom, se a animal ela tem centríolo, esse filamento vai estar presente. Então, escreva fibra do áster na animal presente. Na vegetal, ele não tem centríolo. Se ele não tem centríolo, como é que vai ter o fuso mitótico? Não tem. Então, escreva lá, ausente. Ausente. E a citocinese, foi o que eu mencionei em aulas anteriores. Quando ela é uma célula animal, ela vai de fora para dentro, chamada de centrípeta. Centrípeta. E na célula vegetal, ela é ao contrário, de dentro para fora. Então, é centrífuga. Centrífuga. Do centro para as extremidades. Na letra B, ele quer que você faça um esquema da célula animal, dessas células, animal e vegetal, mencionando as estruturas. Vamos fazer um resumão? Escreve lá na primeira linha. Célula animal, 2 pontos. Presença do centríolo. Presença do centríolo. E coloca na linha de baixo, célula vegetal. Quais são aí as estruturas que estão presentes apenas na célula vegetal? Na célula vegetal, nós temos aí 3 estruturas que estão presentes só nelas. Parede celular, o vacúolo que vai armazenar água e o cloroplasto que vai fazer a fotossíntese. Então, escreva lá, célula vegetal, 2 pontos. Presença de célula vegetal, 2 pontos. Escreva. Presença de parede celular. Vírgula. Parede celular, vírgula. Vacúolo. Pode colocar ainda entre parênteses. Reservatório de água. Reservatório de água e cloroplasto. E cloroplasto. Beleza? Lindão de Jesus. Página 264, meus amores. 264. Vamos ver aí os exercícios que nós temos aí nessa página. 264. Muito bem. Vamos lá? Primeira questão diz lá, a meiose, por ser um processo reducional, tem que ser, né? Meiose produz gameta.
Gameta não pode ter, galera, a mesma constituição, obviamente, do número total de número de cromossomos. Ele não pode ter isso. Por quê? Porque senão eu teria, obviamente, células que teriam aí 46 cromossomos, mais 46, somaria o total aí 92 cromossomos. Não existe um ser humano que tem 92 cromossomos. Nós vimos, inclusive, que caiu, inclusive, na sua última avaliação, a menção do quê? Do aluno, das doenças genéticas. Lembra? Que era um cromossomo a mais, a trissomia, ou a monossomia, que era um cromossomo a menos. Tá? Então, tinha aí essa denominação, aí essa diferenciação, certo? Tranquilo? Muito bem. Então, a gente sabe que é um processo reducional que apresenta duas divisões celulares, denominadas de meiose 1 e de meiose 2, sendo que a meiose 2 é muito parecida, obviamente, muito parecida aí à mitose. Muito bem. Aparentemente com as mesmas fases, mas na realidade apresentam diferenças entre si, totalmente, né? Com base nos seus conhecimentos sobre o assunto, responda o que se pede. Letra A. Imagine que você tenha observado no microscópio células de um mesmo tipo, de um mesmo tecido animal, em divisão meiótica. Que evidências deveriam ser notadas para que você pudesse identificar as células que estavam em meiose 1 e as que estavam em meiose 2? Aponte 3 evidências. Rapaz, ele quer 3 evidências, obviamente, dessa situação. Então, vamos lá. Escreve lá. Meiose 1. Gente, escreve pequeno, porque senão não vai caber. Como é que eu sei que é a meiose 1? Primeira coisa, na meiose 1 vai ocorrer um processo de divisão, de troca de material genético, chamado permutação ou crossing over. Então, escreva meiose 1, entre parênteses, permutação ou crossing over. Permutação ou crossing over, vírgula. Depois, a gente viu que os cromossomos eles vão ficando juntinhos. Então, é o que a gente chama de emparelhamento. Nossa, que palavra difícil. Emparelhamento dos cromossomos. Tem que falar rápido, senão ela não sai, né? Certo? E tem mais uma coisinha, na verdade tem várias, mas tem outra coisa que é característico dessa meiose 1, que é a presença daqueles pontos de ligação dos cromossomos, que a gente chama de quiasmas. Então escrevam lá, a presença dos quiasmas. Fechou? Vírgula. Escreva agora, meiose 2. Meiose 2. Então, escreva lá. Não ocorre o emparelhamento. Ó, falei direito agora, hein? Não ocorre o emparelhamento dos cromossomos. Galera, só um minutinho, por favor. Perdão, amados? Então, primeiro lá foi o não empalheiramento. Segunda coisa, não vai aparecer o quiasma. Então, escreva. A ausência do quiasma. E agora,
o ponto característico dessa meiose 2. Lembra que na anáfase 1 quebrava o quiasma? Na anáfase 2 não quebra o quiasma, quebra os dois pontinhos que seguram os cromátides, que é a quebra do centrômero. Então escreva, é a quebra do centrômero, tá bom? Fechou? Questão respondida. Muito bem. Era só um minuto. Perdi a folha aí. Bom, vamos lá. Letra B. Justifique a afirmação. A meiose 1 é uma divisão reducional e a meiose 2 é equacional. Muito bem. Então, vamos lá. Meiose 1. Então, escrevam lá. Meiose 1, chamada de reducional, pois forma cromossomos duplicados. Ah, legal, né? Top. Pois forma cromossomos duplicados, vírgula, vírgula, na meiose 2, ocorre a redução desses cromossomos. Beleza? Ele estava duplicado, ele reduziu, ficou, obviamente, 1. Por isso, aí, essa denominação de duplicado ou não. Fechou? Bom, letra C, considerando a célula diploide 2N igual a 4, em divisão meiótica e esquematiza na metáfase 1 e na metáfase 2. Bom, ele quer que você faça o desenho, né? Bom, vamos lá. Presta atenção. Bora fazer desenho. Gente, na tua avaliação tem 3 desenhos, hein? Então, presta atenção aí nesses desenhos que são importantes. Bom, ele quer metáfase. Metáfase, os cromossomos estão no meio. Então, eu vou fazer uma bolinha aqui, uma bolinha. Metáfase 1, metáfase 2. Não vou escrever a palavra inteira, que vocês têm aí a palavra escrita. Aqui eu tenho centríolo, centríolo, parece um pi, né? Centríolo, centríolo. Na metáfase 1, lembra? Os cromossomos estão duplicados. Então, olha lá, faz o cromossomo duplicado. Olha aí o centrômero. Desenhei errado. É o contrário. Então, peraí. Como é que ele vai prender? Tá. Tá bom, certo. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Aqui, centrômero aqui, centrômero para lá. Vamos fazer o outro aqui. Olha o quiasma, as bolinhas maiores, aqui e aqui. Muito bem. Meiose 2. Meiose 1, perdão. Agora, na meiose 2, o que acontece mesmo? Você pode até fazer uma diferenciação dos seus cromossomos aí. Retinho e tal. Centrômero aqui, centrômero aqui. No meio e no meio. Fechou? Beleza, galera? Vamos nessa, que é bom a beça? Segunda questão, vamos lá. Analise os gráficos a seguir. Gráfico 1, olha lá o que aconteceu. Eu tenho lá 2x e 4x, que é a quantidade do número de cromossomos, certo? Então, 2x eu tenho metade, 4x duplicou. Até aí, beleza. Eu tenho o período 1
que deve ser o período G1, onde não há duplicação. Período 2 é o período S, que ele duplicou o número do material genético. Eu tenho o período de 2 a 3, que vai ser aí o período G2. Aí eu tenho a prófase, metáfase. A anáfase está caindo e a telófase ele segue em frente. Agora, vamos olhar a análise 2. Lá no número 7, no tempo, ele dá mais uma duplicada. Muito bem, deu mais uma duplicada. Fechou. Vamos lá. Leia as afirmativas abaixo sobre as divisões celulares por mitose e por meiose. Bom, eu quero as verdadeiras. Então, a primeira coisa, eu vou ter que achar as verdadeiras. A quantidade de DNA varia ao longo do ciclo celular. Claro, ela pode ter metade, ela pode ser aumentada e assim sucessivamente. Fechou? Segundo, o gráfico 1 refere-se à mitose, pois nele se recebe a manutenção da quantidade de DNA, e o gráfico 2 ocorre a redução, conhecido como mitose. Fechou? Então, eu tenho uma célula que, obviamente, ela está duplicada, e aí depois ela se divide novamente. Perfeito. Gráfico 2 é meiose. Legal. Na mitose, para cada duplicação, ocorre uma divisão celular, enquanto na meiose ocorrem 2 divisões celulares na duplicação. Óbvio, eu tenho a meiose 1 e a meiose 2. Ocorrem 2 divisões aí. Perfeito. Próximo. O fenômeno de troca de segmentos entre os cromossomos homólogos ocorre aproximadamente no tempo 8. Fenômeno de troca de fragmentos de cromossomos homólogos ocorre aproximadamente no tempo aí 8. Então, no tempo 8 aí é quando eu tenho aí a minha célula, o meu espermatozoide ou meu óvulo finalizado, o que ele pode, obviamente, se duplicar para formar o embrião. Tá correto. Então, 1, 2, 3, 4, correta. Todas as alternativas corretas. Alternativa A. Muito bem. Questão em casa, bora lá. Na natureza, podemos observar 2 tipos de divisão celular, sendo que um deles produz células filhas idênticas àquela que as originou, chamada de mitose. Célula de divisão celular, onde uma célula origina 2 geneticamente iguais. Muito bem, células filhas, tal. O crescimento dos seres vivos e a reposição de células são feitos dessa fórmula. Muito bem, o tecido cresce por mitose. E a reposição também. Você machucou, a regeneração de um machucado nada mais é do que mitose. Perfeito. O outro tipo de divisão celular, geneticamente distintas e originais, com as novas recombinações genéticas e a redução do número cromossômico. Evento muito importante na reprodução sexuada dos seres vivos. Show de bola, perfeito. Ele vai reduzir e, obviamente, vai se manter aí essa questão. Muito bem. Letra A. Considere uma célula animal haploide com 2N igual a 4 cromossomos. Como a redução... Sai daí. Como a redução não ocorre durante a formação dos gametas, em 5 gerações, qual seria o número de cromossomos que cada célula de um representante dessa espécie? Considere os gametas envolvidos na geração aí, obviamente, aí dessas questões. Perfeito. Então, vamos lá. O que a gente vai ter aí nessa situação? O que ele quer que a gente faça nessa questão aí da página tal, 65 e por aí afora? Muito bem. Então, primeira coisa, ele quer que a gente faça aí a quantidade de células que vai crescendo mediante as gerações. Então, vamos lá. Eu tenho lá, na geração parental, que são os espermatozoides. Quantas células ele diz para nós? Eu tenho 4. Então, escreva aí na primeira questão aí. Coloca parental, 2 pontos, 2N igual a 4. O que é isso? Eu tenho o meu espermatozoide, o meu óvulo, com 4 cromossomos em cada um, certo? A hora que ele vai juntar, que vai ocorrer as duas, então eu vou colocar primeira geração. Então,
Então, vamos fazer aqui na lousa, que fica mais fácil de escrever do que eu explico. Vamos lá. Então, ó, geração parental. 2n é igual a 4. Muito bem. Então, eu tenho aqui a primeira geração. Fechou? O que eu vou fazer? Eu vou juntar o espermatozoide com 4, mais o óvulo com 4 também. Então, eu terei aqui 8. Na segunda geração, na segunda divisão mitótica. Agora, minha célula está com 8. O que eu vou fazer, então? Eu vou fazer 8 mais 8, que vai ser igual a 16. Muito bem. Ele quer que eu faça isso até a quinta geração. Terceira geração. Agora, as minhas células têm 16 cromossomos. Então, eu tenho 16 mais 16 é igual a 32. Quarta geração. Muito bem. Agora, eu tenho 32 mais 32, que é igual a 64 células. E a quinta geração, que é o que ele quer. 64 mais 64, 128 células. Pessoal, para por aí? É óbvio que não, né? É que ele pediu, obviamente, para mim parar aí, tá? Mas isso aí, obviamente, vai na sequência. Beleza? Tranquilo? Bom, letra B. Tá mais facinho. Posso fazer? Estou liberado? Letra B. Explique a importância biológica da meiose. Gente, para pensar. Se tudo fosse mitose, uma célula do espermatozoide com 46, um óvulo com 46, daria um organismo com 92 cromossomos. Seria incompatível à vida. Então, na verdade, a meiose, ela tem como importância principal manter o número constante de cromossomos em cada espécie. Então, escreva lá. A importância biológica da meiose é manter constante o número de cromossomos em cada espécie. E aí, na letra C, ele pede para a gente fazer um gráfico. Construa no caderno um gráfico na qual o número de cromossomos esteja representado no eixo X e as 5 gerações no eixo Y. Observe a curva que está sendo, obviamente, mencionada. Então, ele quer isso aqui, ó. Bora fazer gráfico. Ele quer isso aqui. Eu tenho gráfico aqui, gráfico aqui. Então, eixo Y é o número de células. O que nós tivemos aqui? Tivemos o 1, tivemos o 4, tivemos o 8, tivemos o 16, tivemos o 32, 164, 128. E tivemos gerações. Primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta, a quinta e a sexta geração. Esse é o eixo X. Então, na primeira geração, eu tive lá 4 células. Muito bem, não está errado. Primeira geração, eu tive 4 células. Fechou? Na segunda geração, eu tive lá 8 células. Beleza? Na terceira, obviamente, 16. Na quarta, 32. Na outra, 16. Então, isso vai assim, ó. Ele faz uma curva subindo aí
a quantidade de células, certo? Óbvio que eu fiz aí sem régua, mas para exemplificar aí o que ele está pedindo. Beleza? E eu tenho 3 minutos para fazer a última questão. Os ciclos reprodutivos dos seres vivos pluricelulares apresentam divisões celulares dos tipos mitose e meiose. Beleza? O primeiro tipo conserva as quantidades genéticas das células produzidas, enquanto o segundo possibilita a variabilidade genética pelo processo lá de crossing over, que nós já estamos careca de saber. Considere os ciclos apresentados abaixo e analise as afirmativas corretas. Eu quero saber o que está correto. Então, ciclo diplonte, eu tenho um adulto, ele forma a gameta, forma uma fecundação, e aí essa fecundação forma aí os gametas, tal. Do outro lado, eu tenho também a formação dos gametas, a fecundação, a formação dos esporos e por aí afora. Bom, no ciclo aplonte, o zigoto sofre meiose para originar um organismo N. Bom, se é um organismo N, ele vai produzir gametas, óbvio, ele vai sofrer meiose. A primeira, então, está, obviamente, correta. Primeira, correta. Depois, os gametas, nos 3 ciclos apresentados, são produzidos por meiose e são, portanto, haploides. Tem gameta aí que não é haploide, que é diploide. Então, eu posso entender que a segunda, obviamente, não está correta. Terceira, a fecundação é um fenômeno que restabelece a diploidia. Claro, eu tenho um cromossomo de um lado, um cromossomo dos dois, eu tenho um número total de cromossomos, a diploidia, o 3 está certo. E podemos afirmar que a divisão meiótica ocorre para a produção de esporos no ciclo haplodiplobionte. Muito bem. Na verdade, esporos ou células sexuais são muito parecidas. Os dois são produzidos por meiose, tá? Então, o correto é o 3 e o 4, significa, então, a alternativa C. Fechou? Tranquilo? Mencionado a isso, então, a gente finaliza o nosso estudo de mitose e meiose, o que é quarta-feira, a gente inicia o nosso próximo capítulo, e aí a gente vai falar de reprodução humana. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Foi um prazer. Professor. Oi, amor. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Qual é, minha princesa? Eu só estou te devendo uma atividade agora. Oh, glória a Deus, maravilha. Foi você que acabou de mandar trabalho? Meu celular não parou de apitar aqui. Não, eu mandei na sua primeira aula, aí agora eu vou mandar os outros que eu terminei já. Show de bola. Faz com calma, amor. Não precisa fazer correndo. Faz com calma, mas me entrega todos, tá bom? Meus amores, fiquem com Deus. Até quarta. Vê se não falta, em nome de Jesus. Beijo, Amém. meus amores. Tchau, Beijo. língua de Jesus. Tchau.